E agora nós vamos ver então o mandamento, ou os mandamentos recíprocos, assim nós podemos dizer, que vão trazer a edificação. Isso é muito importante para você e para mim, porque nós trouxemos a edificação dentro desta construção, nestes mandamentos, e agora nós vamos experimentar a proteção dos relacionamentos. Então, como que nós podemos proteger uns aos outros dentro do relacionamento cristão? Olha, eu sei que às vezes a gente pode pensar assim, eu tenho intuição, eu tenho uma percepção, eu tenho um instinto. Ok, eu não estou dizendo que você não tenha intuição, que você não tem instinto, que você não tem uma sensibilidade para perceber a maneira como as pessoas agem, falam. A gente estuda a linguagem das expressões corporais, porque o corpo fala. A gente faz uma série de estudos e existem técnicas, e eu não tenho nenhum problema com isso. Vou deixar muito claro para você. A questão é que, biblicamente falando, é isso que a gente precisa entender, pessoal. Aqui nós não estamos desmerecendo, desvalorizando, trazendo demérito para a ciência, para o conhecimento, para as técnicas. Ao contrário, nós devemos, tendo necessidade, usufruir, desfrutar da ciência, do conhecimento, de todas as técnicas que existem para nos auxiliar. Mas nós não podemos nunca, em hipótese alguma, fazer com que a palavra de Deus seja sublimada em face do conhecimento, da ciência e de todas as técnicas. Princípio bíblico de Mateus, capítulo 7. Gostaria que você acompanhasse comigo. Se você está com o livro, você pode acompanhar. Nós estamos tratando já do segundo bloco deste livro, dessas reflexões. E Mateus 7, de 1 a 5, diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, se você ainda tem uma viga no seu? Hipócrita, disse Jesus. Tire primeiro a viga do seu olho e então você claramente vai enxergar, vai vir para tirar o cisco do olho do irmão. Esse mandamento chega com o pacote completo. Gostei muito disso aqui. Eu queria que você pensasse junto comigo. Este mandamento de não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma forma que você julgar, você será julgado, e com a mesma medida que você medir, você será medido, diz o pastor Carlos Alberto, ele chega com um pacote completo. A ordem, não julgueis, a razão para obedecermos, ou seja, para que vocês não sejam julgados, e a consequência, porque vocês serão julgados da mesma forma. Deus nos proíbe de julgar as pessoas, incluindo os irmãos de fé, por causa de nossa natureza imperfeita, influenciada pela natureza humana. Por esse motivo, nossos julgamentos são igualmente imperfeitos. Nossa tendência pecadora distorce nosso senso de justiça. Assim, é grande o risco de sermos injustos, parciais, negativos, partidários. O problema de observarmos os defeitos dos outros é exatamente o fato de a nossa visão ser míope, deturpada. Ela não é livre de interferências, principalmente as pessoais, e às vezes é atrapalhada por nossos erros, por nossa limitação humana, por nossas preferências, por nossas simpatias e antipatias. Porque somos seres humanos. Nenhum de nós é plenamente perfeito, nem é capaz de fazer tudo certinho o tempo todo. Entendendo isto, meus amados, entendendo este fundamento da nossa limitação, da nossa humanidade, é muito prudente que nós, então, jamais venhamos a ser juízes do outro. Não julgue. Eu não estou dizendo, e insisto isto, não é para você ser uma pessoa inocente no sentido popular, boba. Ao contrário, a Bíblia diz para nós sermos prudentes,
sensatos, vigilantes, sóbrios. A Bíblia diz isso. Com sabedoria nós podemos discernir aqueles que querem nos fazer o mal. Isto não é julgar. Veja bem, hein? Discernimento espiritual, inteligência espiritual, diz a Bíblia que Ele nos dá, sabedoria que vem do alto Ele nos dá, tudo isso Ele nos dá para quê? Para que nós possamos viver neste mundo, inclusive usando a inteligência espiritual, a sabedoria que vem do alto, o discernimento de espíritos, o discernimento espiritual, para sim sermos protegidos, para nos protegermos e a quem amamos e a quem cobrimos e por quem somos responsáveis, sim, de poupá-los, de protegê-los, não há problema nenhum nisso. Mas daí a levantar juízo, condenação, não faça isto. Se você tem a revelação, o discernimento de alguém que está próximo a você, para te prejudicar, você não precisa agora dizer, eu vou esperar me prejudicar, porque eu não posso julgar. Por favor, não estou dizendo isso. Sede sábios, prudentes, simples, mas prudentes. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Jesus ensinou isso, gente. Então veja, a questão aqui é julgar, você não deve julgar. Por quê? Porque nós somos diferentes. Romanos 14, de 1 a 4, olha o que a Bíblia diz. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Ou seja, se você quer ser vegetariano, se você quer ser qualquer coisa, seja, a sua libertação é sua, cada um vai prestar contas a Deus. Se você quer comer carne, come. Gente, o princípio não é a questão do que você come, é o quanto você come e o quanto isto prejudica o templo do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que quando eu falo de comida, eu estou falando de obesidade no sentido estético, no sentido do corpo. Esqueça isso, eu não estou nem aí para o corpo de ninguém, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu estou dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo e a Bíblia condena glutonaria. A Bíblia condena quando nós tratamos este corpo, independente de comida. Preste atenção. Se você é um atleta que leva este corpo à fadiga e traz prejuízo para ele, isso também é errado, é pecado. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você vir às madrugadas acordado, destruindo a sua saúde, isso também é pecado. Então, o que nós estamos vendo é que não importa se você come carne ou não come carne, se você é vegetariano, se você não é este o ponto. A questão básica é, Deus nos aceitou como nós somos. Então, voltando para a especificidade do julgamento, a Bíblia diz assim, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então nós sabemos que essa discussão aqui das questões do que deve comer, não deve comer, se come, se não come, quem come, o que come, se come sangue, se não come sangue, é uma discussão, irmãos, que não tem fim, não tem fim, desculpa. Isto aí, Paulo está dizendo assim, aceite o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Eu não me meto a discutir assuntos controvertidos, esqueça isso. Você e eu precisamos entender que tem coisa, gente, que é da liberdade, do livre-arbítrio, da liberdade que Deus nos dá, que não tem nenhuma relação com o fato de nós vivermos julgando as pessoas por aquilo que nós entendemos que é o melhor. Sua interpretação, minha interpretação, não tem nenhum valor para Deus. O que tem valor para Deus é a revelação do Espírito Santo nas nossas vidas, levando-nos a uma vida de intimidade com Ele, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Isto é que tem poder, isto é que tem valor para Deus. Partindo deste princípio, deste valor para Deus, veja bem, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia nos dá a direção correta. Em Tiago, capítulo 4, gostaria que você lesse comigo, Tiago, capítulo de número 4, olha que interessante isso aqui.
Os versículos 11 e 12, nós estamos falando de não julgueis uns aos outros. Este é o primeiro mandamento para proteger os nossos relacionamentos. Ok, gente? Nós estamos entrando hoje neste sobre os mandamentos recíprocos de proteção uns aos outros. Vamos proteger uns aos outros. Como é que a gente protege uns aos outros? Não julgueis uns aos outros, diz a Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, a Bíblia diz assim, olha, irmãos, não falem mal uns dos outros. Irmãos, dentro da igreja. Gente, isso aqui não é fora. Isso aqui está dizendo assim, olha pessoal, vocês aí da impiedade, da iniquidade, da injustiça, vocês que não amam a Deus, vocês que não servem a Deus, vocês que não conhecem o Evangelho. Está dizendo, irmãos, não falem mal uns dos outros. Desculpa. Se você não pode falar bem, com todo amor e carinho, permaneça com seus lábios cerrados. No popular, cala a boca. Se você não pode falar bem dos outros, fica calado. Até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Aquele que muito fala tropeça em suas próprias palavras. Seja sábio e prudente. Não falem mal uns dos outros. Se você não pode falar o bem, cale-se. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga a lei. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Preste atenção na Bíblia, gente. Há apenas um legislador, há apenas um que cria leis e juiz. Há apenas um legislador e juiz, um que cria as leis e que julga, aquele que pode salvar e destruir. Somente Deus pode salvar, somente Ele pode destruir. Somente Deus cria as leis e aplica o juízo referente a estas. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então a palavra de Deus, ela é muito clara em orientar-nos a não julgarmos as pessoas. Mas se você e eu pudermos pensar bem, 1 Coríntios, capítulo 2, é muito lindo isso porque a Bíblia ela nos dá direção para que nós sejamos espirituais, para que nós sejamos pessoas que têm um discernimento bíblico espiritual à luz das Escrituras Sagradas. Então, quando você vivencia isto, é muito gostoso. 1 Coríntios 2, 14 e 15, a Bíblia diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Foi o que eu falei aqui. Se você tem o discernimento do Espírito, você não precisa julgar as pessoas, mas Deus te dará sabedoria para ser guardado, para proteger e guardar aqueles que Deus colocou debaixo da sua proteção. 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Quando você tem profecias, irmãos, deixa eu dar uma notícia para você, que nós crentes aqui, os evangélicos principalmente, tem uma galera aí que anda atrás de profecia, é um tal de ouvir profeta, profetiza, e sai. Tem gente que não vive em obediência à palavra, mas quer viver em obediência, entre aspas, ao que Deus diz, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, olha, você vai ficar livre deste seu casamento, que é tão infeliz há tantos anos, porque o Senhor está dizendo que vai te dar uma nova companheira, um novo companheiro, você vai ficar livre deste. Irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Deus nunca vai mandar você divorciar, irmão. Ô irmã, para com isso. Ô, sou, como diz o mineiro, larga de ser bobo, sou. Deus não vai mandar você largar ninguém. Deus abomina o divórcio. Eu não estou dizendo aqui que não existam circunstâncias em que o divórcio, infelizmente, aconteça. Não estou dizendo isso, ao contrário, eu reconheço isso e sei que isso acontece, infelizmente. Mas daí a dizer que foi Deus, por favor, me poupe, irmão.
Profecia que não tem base bíblica, profecia que não é avalizada pela legislação de Deus, pelas leis, pela palavra de Deus, ela não pode ter valor. É por isso que nós devemos ouvir as profecias, reunir o conselho maduro, os anciãos, e dizer, peraí, onde está a base da palavra? Amados, não creiam, olha o que a Bíblia diz, irmãos, em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. A palavra de Deus está mostrando para nós, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ei, Deus habita em você. Você não precisa sair atrás de profeta e profetisa para ouvir o que Deus tem para falar com você, não. Deus, o próprio Deus, o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, habita em você. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você que tem discernimento, você que tem sabedoria, você que tem graça, você tem o Espírito que clama Abba Pai. Você não tem medo, você não tem temor no sentido do mundo, das coisas das trevas. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você, para que Ele te dê sabedoria e discernimento, para que você possa julgar, entre aspas, no bom sentido do discernimento, os espíritos que não são de Deus. Isto sim é maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Por isso, quando você e eu sabemos disso, a Bíblia diz, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 de João 4, de 1 a 6. 1 Tessalonicenses 5:21, olha o que a Bíblia diz. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ouça de tudo. Discernimento. Irmãos, vou novamente dizer, nada que seja contra, nada que não tenha base na palavra de Deus, você e eu podemos aceitar, gente. Pelo amor de Deus, né? Não aceite, não. Se não tem base bíblica, não serve para nós. 1 de Coríntios, olha que coisa tremenda, irmãos. Eu sei que isso aí para nós é um choque. Capítulo número 5. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, esta igreja, diz ele, nenhum dom faltava a ela, mas eles viviam num problema de tanta carnalidade, impiedade, imoralidade, isto na igreja, viu, gente? Porque tem gente que acha que na igreja só tem gente certinha, gente santa. Ao contrário, as cartas foram escritas para as igrejas, e é dentro desta congregação, no meio destas pessoas, que estava todo tipo de gente que tinha todo tipo de experiência, inclusive experiência com o pecado, com a libertinagem, com a impiedade, com a iniquidade. E Deus então está tratando, ali é o corpo de Cristo, porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados por Deus. Este é o princípio. Nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, os ímpios, diz o apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Corinto, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, quer dizer, o cara estava tendo relacionamento sexual com a madrasta dele. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso. Paulo dizendo assim, esses caras tinham que ser expulsos, ele não podia estar nem congregando com vocês, tal é o pecado, a iniquidade, a perversidade. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás.
Vocês estão achando que a palavra de Deus é brincadeira. Tem gente que acha que Deus é amor. Coraçãozinho, Deus é amor. Ai, que Deus maravilhoso. Deus é tão lindinho, tão fofinho, tão maravilhoso. Um idoso, um velhinho de barbinha branca, macia, gostosinha. Ai, parece o Papai Noel. Meu irmão e minha irmã, deixa eu dar uma notícia pra você. Deus é justo, Deus é santo. Deus não tem nenhuma conivência com a impiedade, com a iniquidade, com o pecado, com a imoralidade. Ei, abra os seus olhos, não é questão, preste atenção, não é questão de você julgar os outros por aquilo que você acha, sente, pela sua empatia, simpatia, antipatia, percepção, intuição, instinto. Mas dito isto, na palavra de Deus está nos dizendo que o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Deus nos dá a autoridade para que você e eu possamos agir e dizer para este iníquo que muitas vezes está ali, e deixa eu dar uma notícia para você, viu, meu irmão e minha irmã. Todo líder que aceita a iniquidade, ainda que com a desculpa de aceitar o irmão mais fraco, fraqueza, deixa eu dar uma notícia para você, fraqueza é o irmão que comete um pecado, fraqueza não é o irmão que vive no pecado. Você precisa nascer de novo, você precisa ser regenerado, você precisa experimentar o poder da palavra de Deus. E se você for corrigido, se você for chamado, se você for atendido, se você for acolhido, se você for perdoado, se você for tratado e permanecer no pecado, o que a Bíblia está dizendo é que este iníquo, ele deve ser retirado do meio da congregação. Paulo chega ao ponto de dizer: eu entreguei este cara para Satanás, eu já o julguei, já o sentenciei. Entrega esse cara para Satanás para que o corpo dele seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, se ele não se arrepender, se ele não buscar a Deus, se ele não se converter, vocês entregam ele para Satanás cirandar com ele, para que ele se arrependa, para que ele seja salvo. O objetivo aqui nunca é condenar. Preste atenção na Bíblia, viu, irmão? Então, nossa, Paulo foi lá e jogou o cara para o inferno. Ao contrário, Paulo falou, deixa o Satanás pegar esse cara e destruir ele, levar ele no pó, que Deus vai salvá-lo. Aqui, entenda isso, é para salvação, nunca para destruição. A condenação é sempre o pecado, o erro, e nunca o pecador. Como vemos em João 8, de 1 a 11, quando uma mulher adúltera é levada à presença de Jesus. Então, se você olhar o contexto aqui, eu quero que você e eu possamos pensar nisso, já estamos caminhando para o final desta reflexão, que é muito séria. Sabe, gente, nunca você e eu, entenda isso, irmãos, vamos condenar as pessoas, mas jamais nós podemos ser coniventes com o pecado das pessoas. Eu vou repetir para você. Nunca eu vou rejeitar, condenar quem quer que seja, mas jamais nós vamos aceitar, nós vamos ser coniventes com o pecado de quem quer que seja. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Essa palavra aqui é muito clássica, muito uma coisa interessante assim, né? Veja bem, a palavra de Deus é clara, diz o seguinte: essa mulher foi pega em adultério, ela estava tendo relação sexual com um homem. É isso aqui que é a maneira explícita de falar. Ela foi pega, ela estava lá surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em atitude de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que o Senhor diz? Bom, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, continuaram insistindo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente, começou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dela. Não tinha mais ninguém, se levantou, olhou para a mulher
E disse Jesus: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê aqueles que estavam te condenando? Ninguém cumpriu a lei? Não foi nada? Cadê aquelas pessoas que estavam aqui te condenando? A mulher falou: Senhor, ninguém, foram embora. Não tem mais ninguém aqui não. Foi um por um, foi saindo, o Senhor falou, abaixou, eles foram saindo, só ficamos nós dois aqui, Senhor. Jesus olhou para aquela mulher e disse: eu também não a condeno. Agora vá, preste atenção, por favor, na Bíblia, e abandone sua vida de pecado. Vá e abandone sua vida de pecado. Não existe conversão, regeneração, novo nascimento, vida nova, que continue no pecado. Eu não estou dizendo que nós somos impecáveis, ao contrário, nós continuamos sujeitos ao pecado, continuamos sujeitos a errar, mas nós somos por Deus levados ao arrependimento, nós somos por Deus levados a uma experiência de arrependimento. O cristão, ele peca, mas ele não vive no pecado. O cristão pode cair, mas ele não vive caído. O cristão pode passar por momentos de ansiedade, mas ele não vive ansioso. O cristão pode ter momentos de luta e de angústia, mas ele não vive angustiado. O cristão em todo tempo vive para a glória de Deus. E então, meus amados, pensando nisso, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, meus amados, se nós temos algo para poder fazer, algo para poder praticar, nunca, jamais julgar ao nosso próximo. Queremos proteger, queremos guardar os nossos relacionamentos, não vamos julgar. Não julgue jamais as pessoas. Isto não significa que você vai aceitar ou ser conivente com o pecado de qualquer pessoa. Mas se você quer proteger os seus relacionamentos junto aos seus irmãos, se é algo que nós queremos crescer entre nós, é que nós não julguemos uns aos outros, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E se nós julgarmos, nós vamos contrariar o princípio fundamental do amai-vos uns aos outros. Como eu disse aqui, dos 25 mandamentos recíprocos dentro dos relacionamentos, o primeiro deles, amai-vos uns aos outros, é a base, é o fundamento. O perdoai-vos uns aos outros é o que traz cura, libertação para nós. E quando nós não julgamos uns aos outros, como vimos hoje, nós fazemos com que a proteção, com que o cuidado, com que o amor possa ser expresso, manifestado e dizer uns aos outros: eu estou aqui para te servir, para te ajudar, para caminharmos juntos. Não vamos nos julgar, mas vamos nos aceitar, porque Deus nos aceitou como nós somos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você em todo o tempo a glória dele, o poder dele e a bênção que vem dele.